preso já pela primeira vez em 1964. E tomei uma coronhada de metralhadora nesse olho. Ali a ordem era matar mesmo, não era nem para prender. Eu tenho honra de ter trabalhado com o Dr. Fleury. Por que a Volkswagen colaborava? Por que a Ultragás colaborava? Por que a Ford colaborava? Por que a Folha colaborava? Que hoje tinha a Folha de São Paulo, tinha a Zica. Tá vindo o Antônio Sérgio Matos, o Eduardo, que é um mineiro, que eu não sei o nome, o Manuel, que era paulista do interior de São Paulo, e a Ana Maria Nascimento vinha aqui num carro. E eles passam pela João Moura, então de carro, uma viatura do Exército colocada. Tinha um jipe do Exército com um soldado displicentemente segurando uma arma. Eles resolvem fazer o carro. Resolveram assaltar o jipe do Exército. Aí desceram do Fusca. E nesse momento se abriu o caminhão da Folha tipo baú e de lá saíram numerosos agentes. E quando eles descem, eles começam a levar tiro de todo lado. A Ana fugiu, ela conseguiu fugir, ela encontra com alguns agentes que estavam em volta, ainda chegando que estavam cercando o lugar. E ela grita, moço, tem um tiroteio. E eles não se dão conta que ela era uma das pessoas que estava participando daquela ação. Ela viu que de dentro do caminhão, baú da Folha, saíram os militares do DOI-CODE, fortemente armados. Chegou, ele deu a informação para a direção. O que foi o atentado a João Moura? O atentado a João Moura era um carro militar que estava aparentemente parado na rua João Moura e que o pessoal da LN ia se apropriar do armamento que estava dentro do carro. E era uma cilada. E os carros que estavam próximos à cilada, onde os militares estavam disfarçados, era um carro da Folha de São Paulo. Eles montaram essa ação para atrair, para reprimir. E foi realmente uma chacina. E nessa caem 3 combatentes, uns e outros, o Manuel e o Eduardo. E a Ana Maria consegue fugir. A Ana Maria Nacional Vick chegou na coisa, ele deu a informação para a direção. Nós fomos mortos com os policiais atirando de dentro do carro da Folha. O crime foi cometido e não foi cometido apenas, às vezes, por quem puxou o gatilho, não. Não era uma informação qualquer, é uma informação fundamental para quem está vivendo uma vida clandestina e tem que ter as antenas absolutamente ligadas para tudo que possa e para as formas de atuação da repressão política, né? No caso, o DOI-CODE,
a forma como eles atuavam, o que eles faziam, que tipo de carro eles usavam, isso eram informações que eram fundamentais para nós que estávamos participando da guerra, né? Como é que se podia colaborar? Um órgão de imprensa, por exemplo, poderia colaborar com aquilo, fornecendo veículos fechados, com aberturas próprias, não é, para filmagem, fotografia, etc., completamente descaracterizado, né? Até com logomarca e tal. Eu sempre fiz questão de contar, porque a Folha não diz que aqui morreram poucos, entendeu? Dos poucos que morreram, como a Folha diz, muitos talvez tenham sido assassinados com a conivência e a participação da Folha de São Paulo. A Folha, o grupo Folha, né, colaborava sem dúvida nenhuma, que eu ouvi menção disso dentro do órgão, né, por pessoas do órgão. Então, não há dúvida nenhuma. Eu estou dizendo para você com 100% de convicção que o grupo Folha, não é, participava, dava colaboração, não é, às operações de rua, especialmente aquelas operações eram coberturas de pontos de rua, onde as pessoas que entravam no ponto morriam. As ditaduras que ocuparam, né, nos anos 60, anos 70 e anos 80 a América Latina, elas cometeram graves violações de direitos humanos e cometeram crimes contra a humanidade. Então é preciso que o direito interno observe, que as cortes internas observem isso. Primeiro a gente quer saber a verdade, o que aconteceu, porque é um interesse da sociedade, um direito difuso, autônomo, o direito à verdade. E fomos fazer a investigação. Então, nossa pesquisa tem início a partir de um termo de ajustamento de conduta que é assinado entre o Ministério Público Federal e a empresa Volkswagen, né, que estava sendo implicada em inquéritos por violações de direitos humanos durante a ditadura. Ela reconhece, né, a sua culpa nas violações e faz uma reparação em termos, né, financeiros para a sociedade. Uma parte desse dinheiro é destinada, obviamente, para a indenização das vítimas diretas das violações da empresa e uma outra parte desse valor é destinada para a Universidade Federal de São Paulo, que abre, então, um edital público para investigar outras 10 empresas que, assim como a Volkswagen, tinham sido indicadas pela Comissão Nacional da Verdade e que teriam contribuído para o aparato repressivo da ditadura. Entre essas 10 empresas, havia uma única empresa de comunicação, que era o Grupo Folha. Então, a equipe era formada por mim, né, coordenando, pela professora Flora Diamond, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, pelo André Bonsanto Dias, da Universidade Estadual de Maringá, pelo Lucas Pedretti, né, que é historiador, hoje está na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, pela Amanda Romagnelli, que é pesquisadora, né, ligada à PUC de São Paulo, pela Joélio Ruchot, da Casa de Rui Barbosa, e a gente também tinha assessoria jurídica do Fernando Honorato, que é da UNB. Por que o Grupo Folha? Né? Porque, entre tantas outras empresas, o Grupo Folha foi escolhido para ser investigado no âmbito dessa pesquisa. Ela certamente não foi a única empresa a apoiar a ditadura, sabemos disso, apoiar editorialmente. Não foi, certamente, a única beneficiada economicamente pelo contexto da ditadura, mas há uma diferença fundamental aqui que é preciso a gente destacar. O Grupo Folha, mais do que apoiar a ditadura editorialmente, ela apoiou materialmente, ela deu suporte ao aparato repressivo da ditadura militar. E isso faz dela um caso muito singular na história do jornalismo brasileiro no contexto da ditadura militar. Nós tínhamos duas perguntas iniciais para essa pesquisa. Uma é saber se a empresa colaborou com o golpe de Estado, né, e aí como se deu essa colaboração. E dentro dessa pergunta, colaborar com o golpe de Estado, qual foi a vantagem, por que teria colaborado com o golpe de Estado? E uma outra pergunta era como é que ela colaborou com a repressão. Nós todos sabíamos que os carros da Folha de São Paulo eram cedidos para o DOI-CODE
para fazer tocaia, para nos observar, etc. Os jornalistas sabiam, as famílias sabiam, na universidade sabia, todo mundo tinha uma história dessa para contar na época. Começa a ter relatos de pessoas que estavam na UBAN, que diziam, no DOI-CODE, que diziam que tinha carro da Folha, que companheiros que escapavam de cerco, que tinham uma emboscada armada que tinha carro da Folha, caminhão de gás. Então, assim, foi se montando informações, né, a partir desses relatos. Eu tive certeza disso depois que eu fui preso e vi os carros da Folha estacionados dentro da Operação Bandeirantes. Eu vi. Eu e o Ivan Seixas. Eu vi várias vezes fora, uma vez dentro do estacionamento. Tem companheiros que foram transportados, Adriano Diogo fala isso. E a gente via, durante a semana toda, um carro da Folha de São Paulo parado aqui, ao lado, tinha uma borracharia. E as rodas todas desmontadas. E a gente via que tinha gente lá dentro da borracharia observando aqui. E a gente olhava pela janela. Eles entraram, me prenderam, me chutaram. Eu estava sem roupa, tive que pôr uma cueca assim, correndo, e tomei uma coronhada de metralhadora nesse olho. Quando eu cheguei lá, eu fui recebido no pátio ainda, naquela delegacia da Rua Totóia, por um cara muito louco, muito alterado. Ele tirou meu capuz e eu fui apanhando o caminho todo. Ele tirou meu capuz, ele estava muito nervoso. Ele falou assim, você que é o Adriano Diogo, o Mug? Eu falei, sou, sim, senhor. Ele falou assim, eu vou te mandar para a Vanguarda Popular Celestial. Pegou um revólver calibre 45, falou, você conhece esse revólver aqui? Eu falei, não, nunca vi. Isso aqui é um Magnum 45, eu vou te estourar teus miolos, seu filho da puta. Aí ele se afastou, eu olhei, tinha um rapazinho, um carcereiro, eu falei assim, meu, quem que é esse cara aí? Ele falou, meu, esse é o comandante aqui. É o Major Tibiriçá, como o Ustra chamava. A Folha era íntima da repressão. Ela divulgava tudo o que eles queriam, do jeito que eles queriam, quando eles queriam. A Folha não teve nunca censura, como teve o Estadão, como teve o Jornal do Brasil, como teve até o próprio Globo. Nunca. A Folha era um veículo de imprensa a favor da repressão do regime militar. Era um veículo de imprensa feito para isso. Eu acho que eles estavam engajados numa luta anticomunista. Era muito mais do que uma simpatia, uma identidade de propósito, quer dizer, é uma colaboração no sentido material, né? No sentido material com aquilo que a gente pode chamar de aniquilação, de extermínio dos opositores políticos, né? O Grupo Folha emprestou carros de distribuição de jornais à Operação Bandeirantes ao DOI-CODE de São Paulo. Pensando estrategicamente, o empréstimo de carros do Grupo Folha à repressão passava de maneira bastante invisível pela sociedade, justamente porque carros da Folha circulavam livremente pela cidade. Então as pessoas não imaginavam que ali dentro, escondidos, tinham pessoas armadas, pessoas prontas para matar, pessoas prontas para sequestrar e levar as pessoas que estavam lutando contra a ditadura para o processo de tortura. Não há dúvida alguma em relação aos empréstimos dos cargos do Grupo Folha para ações da repressão durante a ditadura. Isso é admitido pelo próprio Otávio Frias na biografia do seu pai, essa biografia aqui, escrita pelo Ângelo Pascoal, em que ele afirma, aspas, ele diz, depois de conversar com meu pai e até com gente que teve ligações com a guerrilha naquela época, eu diria que sim.
Os caminhões de transporte da Folha foram usados por equipes do DOI-CODE para fazer campana e até para prender guerrilheiros ou supostos guerrilheiros. Mas aí, né, depois de admitir, ele afirma o seguinte: mas eu tenho a convicção de que isso foi feito à revelia do meu pai e até do Caldeira. A Folha de São Paulo emprestava os carros, mas mais do que isso, ela fazia da sua própria estrutura, né, do seu prédio, a sua estrutura organizacional, um elemento do aparato repressivo. Via aquele início de tomada de cargos por jornalistas que eram da polícia, que cobriam polícia, mas eram da polícia, em cargos relevantes lá. Havia aderido ao Estado policial. Eram policiais que eram contratados como jornalistas. Esses policiais, eles eram jornalistas e eram policiais. Eles cumpriam a missão dele da repartição e a missão dele no emprego dele, né? Então, evidentemente que ele cumpria a missão dele com honradez nos dois lugares, né? Juntar o útil ao agradável, né? Tá ali para desenvolver uma atividade específica e, ao mesmo tempo, fazer uma... como é que eu diria? Assim, fazer um trabalho de inteligência lá dentro, né? Uma ditadura, você vigia pessoas. A gente entende, não é? E constata que tinha muita gente de esquerda, né? Chamado de esquerda, atuando na imprensa. Então, era isso. Qualquer pessoa que tenha suspeita, eles vigiavam. Que período era esse? Era o período da Guerra do Vietnã, do Che Guevara, né? A palavra de ordem 1, 2, 3 mil vietnãs. Era o período do Maio de 68 na França, da luta por libertação. Havia uma força de expressão, eu vou falar assim, uma revolução no mundo, né? Havia uma vontade de mudança, de liberdade muito grande. Era amor livre, era contra a ditadura. Havia um contexto muito forte que fazia com que muitas pessoas, e principalmente muitos jovens, se voltassem para essa resistência, e não só uma resistência simples, mas uma resistência armada, né? Não foram poucos, foi muita gente. Nós éramos jovens, e os jovens, em geral, têm uma sensibilidade muito forte para as causas libertárias. Hoje, muito mais ligadas às pautas identitárias, etc., mas naquela época havia uma cultura marxista muito forte, muito em voga, até devido ao êxito da Revolução Cubana e à expansão da União Soviética e da China, e ao êxito da China. Então, isso nos impactava muito. E, portanto, não era difícil trazer jornalistas para a luta armada, para a resistência à ditadura, para a conquista da democracia. Muito do que mobilizou a gente, quer dizer, não é a ideia de luta armada, porque as pessoas acham que quando a gente fala em ação, as pessoas estão achando que nós vamos pegar a arma e sair dando tiro. Não, a ideia de que o que faz movimento, é ação. Ou você tira a sua bunda da cadeira, ou nada muda.
sabia que a Folha de São Paulo apoiava o governo ditatorial. Isso era uma opção do principal jornal do grupo. O Frias realmente se centrava na questão da redação. Que, na verdade, como um bom capitalista, ele estava interessado em faturamento. Ele queria atingir as várias faixas de leitores. Você tinha uma última hora, que era mais do mundo sindical. Você tinha o Notícias Populares, que era bem escandalosa, né? É um jornal que a gente torcia sair sangue. Frias resolveu fazer um jornal mais ou menos de esquerda para circular depois das 10 horas da manhã para tentar fazer concorrência ao Jornal da Tarde, que à época era um grande sucesso editorial e jornalístico. E assim começa a Folha da Tarde, acho que em outubro de 1967, com um jornal situado um pouco mais à esquerda no espectro político das publicações que circulavam à época. E com isso, a Folha da Tarde era o jornal mais vendido no movimento estudantil, porque cobria todas as passeatas, manifestações, repressões e aglutinou um bom grupo de jornalistas de esquerda. E era um jornal mais ou menos alternativo, né, nessa época. Por quê? Porque tinha mercado, porque tinha o movimento estudantil, tinha quem comprasse um jornal alternativo que cobria essa área. E foi realmente um jornal que teve uma posição bem diferenciada, etc. Tinha uma postura mais opinativa e mais de desafio, vamos dizer assim, às instituições, etc., né? E foi nesse período que eu fui para a Folha da Tarde. Eu cobria cultura e variedades. E foi o tempo dos festivais. Então, eu cobria festival de música, eu cobria teatro, fazia resenha de filmes. Era isso que eu fazia. E eu tinha uma alegria de fazer esse trabalho que até hoje eu me lembro com muita felicidade. Eu comecei como redator de Internacional e continuei na Folha da Tarde, que passou por vários processos de transformação à medida que o cenário político brasileiro se modificava e à medida que os interesses da empresa Folha da Manhã, coordenados sobretudo por Otávio Frias de Oliveira, fossem se amoldando ao cenário político. O AI-5 foi o golpe no golpe, ou seja, a ditadura se agravou, ela se tornou muito mais cruel, muito mais violenta, muito mais repressiva. A Folha da Tarde passa a tratar as esquerdas como um bando de criminosos, assassinos e com todas as palavras que possam ser imaginadas para destratar adversários, na verdade, inimigos. A Folha da Tarde passa a assumir um papel realmente de apoio explícito às forças da repressão, às ações da repressão. Interessou ao Grupo Folha que fizesse este jornal terrorista. E nada melhor que policiais ligados ao sistema repressivo de tortura. Volto a dizer, portino comercial. E falta total de escrúpulo, porque quem está interessado em lucro, em geral, não está interessado em escrúpulos, e muito menos em princípios éticos. E Frias, sempre atento às mudanças do cenário político, resolve simplesmente ignorar o que estava fazendo no jornal, digamos, mais popular e um pouco voltado à esquerda, e resolve fazer um jornal mais up-to-date, uma expressão moderna hoje,
com o cenário político. Era um cenário político de repressão. Então imagina, a gente está falando de um jornal que tinha um espírito progressista, né, que tinha um foco no movimento estudantil, no movimento sindical, na cultura, com pessoas, por exemplo, como Rose Nogueira, Closet, Luiz Eduardo Merlino, Pena Fiel, Frei Beto, Tonico Ferreira. Saem essas figuras e entram figuras extremamente ligadas à repressão, se não diretamente, mas com perfil de direita, com perfil mais conservador, para mudar completamente a história da Folha da Tarde. Teve várias demissões na Folha da Tarde, na Folhona também. O Jorge Miranda Jordão é imediatamente afastado da redação, ele é substituído pelo Pimenta Neves, que dura alguns meses só, e aí entra finalmente a figura do Ágio, né, que vai comandar essa redação e transformar ela completamente. O Ágio era uma figura muito próxima de policiais e agentes da repressão. Mas eu acho que vale a pena destacar a relação dele com o coronel Antônio Lepiani, de quem ele era afilhado. Né? E não só era afilhado, mas eles eram muito próximos, né? E isso vai marcar muito aí a história da relação dele com os militares. O Ágio era um profissional respeitado no mercado, ele tinha sido repórter de várias publicações, tinha dirigido o jornal Cidade de Santos e chegava à Folha da Tarde não como uma pessoa sem nenhuma experiência, tinha muita experiência. E, em princípio, o fato dele ter dirigido Cidade de Santos o teria aproximado de uma figura santista que foi relevante naquela época, chamada Carlos Caldeira Filho, que na época em que o Ágio assume a direção da Folha da Tarde, vinha a ser um dos sócios da empresa Folha da Manhã. O outro, todos sabem, era Otávio Frias de Oliveira. Mas a gestão editorial da Folha da Tarde não era de responsabilidade do Caldeira, sempre foi de Otávio Frias de Oliveira. O Ágio era uma pessoa que cumpria os propósitos que tinham sido traçados para ele. E era um funcionário leal. Eu posso adiantar assim, ter uma pessoa idônea, sabia escrever e sabia orientar os repórteres, né? Uma pessoa maravilhosa. Tinha feeling, sabia vender jornal, tanto que fez a circulação da Folha da Tarde alcançar números superiores a 200 mil exemplares diários, o que para os padrões brasileiros de jornalismo é um número espantosamente alto. Eu me lembro que naquela época ficou muito comum a gente fazer umas comemorações. Então, o jornal atingiu 50 mil exemplares vendidos. Vamos dar uma festa. Não me esqueço que nas festas que o Ágio fazia, não raras vezes, uma pessoa de nome Sérgio Fernando Paranhos Fleury apareceu nessas festas, cercado de vários asseclas. Sérgio Paranhos Fleury era o grande chefe do DOP de São Paulo, né? Uma pessoa que acumula várias acusações de tortura, de violência, assassinato de militantes, né? Tem várias denúncias nesse sentido. E era uma pessoa que frequentava assiduamente o Grupo Folha, participava de festas, tinha reuniões com os dirigentes. Então essa relação estreita entre o Sérgio Paranhos Fleury e os dirigentes do Grupo Folha e funcionários do Grupo Folha, a gente consegue mapear muito bem também da nossa investigação. O Ágio tinha um único problema, a meu ver, porque ele era da polícia. Ele era visto como um direitista, ele era de direita mesmo. Ele tinha ligações com vinha no aniversário da Folha da Tarde, vinha o Fleury, e era uma coisa assim, o pessoal falava mal e tal. Mas ele era de direita mesmo, assumidamente, trazia o pessoal ligado a ele, que era de direita, da polícia. Mas era um bom homem e tinha uma... Tá piscando aí a tua câmera, hein? E tinha uma relação boa, eu não diria boa, eu diria muito boa. A minha era muito mais próxima, eu frequentava a casa do Frias, o Ágio não frequentava. Ele passou a indicar as chefias de todas as outras unidades, exceto uma, a Folha de São Paulo. Aí o Frias queria, não, aqui quem manda sou eu.
o Ajo passou a coordenar todas as outras publicações do Grupo Folhas, inclusive a Central de Informações, que havia se transformado na Agência Folhas. Todos os nomes da direção dessas unidades foram sugestões do Ajo, foram indicações do Ajo, eram homens vinculados ao Ajo. Ele dava os furos das escrotidões que aconteciam nas prisões da ditadura. Ele tinha tudo, era um órgão oficial da ditadura, ponto. E aí, com essa posição de marchadores da porta de quartel, que nem teve aí com o Bolsonaro, tinha esse pessoal já escondido. Folha da Tarde era o jornal de maior tiragem do Brasil, porque eram todos tiras. Tira é um outro nome de polícia. Os agentes da repressão estavam espalhados dentro dos quadros da empresa em diversas funções. Você tinha desde jornalistas até pessoas que trabalhavam na parte de segurança, até a pessoa que ficava na porta de entrada da sede do jornal. Então você tem policiais, agentes da repressão espalhados por todo o sistema, o que faz com que a gente perceba que ali funcionava quase o que alguns entrevistados falam como uma sucursal mesmo da UBAN, né? Funcionava como um braço realmente do aparato repressivo, e isso é um elemento muito importante da gente sublinhar. Bom que se reafirme aqui que não era só na Folha da Tarde, né? Havia a presença massiva de policiais lá dentro, mas a gente consegue mapear e comprovar que esses policiais também atuavam em vários setores do grupo, inclusive em outras redações. Só para citar alguns nomes, a gente tem Paulo Nunes, a gente tem Ademar Lang, a gente tem Antônio Guimarães Sequeira, Mercedes Catena, e são muitos, né? E particularmente eu gostaria de chamar a atenção aqui de dois grandes delegados do DOPS, que eram irmãos, que eram o Eduardo Quais, também conhecido como Eduardo Quais, e Roberto Quais. Esses dois faziam parte da equipe de Sérgio Paranhos Fleury. Pessoal da Folha da Tarde, os milico, os coisas do DOI-CODE, da gente do DOI-CODE, na Folha da Tarde, trabalhavam com metralhador em cima da mesa. O pessoal reclamava que esse pessoal da polícia chegava e punha o revólver em cima da mesa. Trabalhava com o revólver em cima da mesa. A partir desse momento em que a fúria, digamos assim, da Folha da Tarde, com a condescendência de Otávio Frias de Oliveira, passa a fazer do jornal Folha da Tarde aquilo que jocosamente outros jornalistas, sobretudo os mais progressistas, passaram a chamar de OBAN News. OBAN vem a ser Operação Bandeirantes. A Operação Bandeirantes foi criada em julho de 1969, à margem do Estado brasileiro, juntando ao mesmo tempo as Forças Armadas, a Polícia Civil, a Polícia Militar e o apoio de grupos empresariais dispostos a fortalecer a repressão a todos os movimentos de esquerda. Foi o embrião de todo o processo de repressão em São Paulo. São Paulo, inclusive, estava na frente de uma série de outros estados aí, porque primeiro veio a Operação Bandeirantes, que se transformou depois no DOI-CODE do Segundo Exército. A gente nem sabia direito o que era o DOI-CODE. Sabia um pouco que tinha uma delegacia na Vila Clementino que estava prendendo gente política. Então a Folha da Tarde, sob Ajo, passa a ser conhecida também como OBAN News. Era aquela que dava as primeiras notícias do órgão de repressão mais que viria a se tornar mais conhecido do país. Não gostava muito do pessoal da Folha da Tarde, porque lá tinha muita polícia e você não sabia quem era. Tinha muitos que trabalhavam lá e você não sabia quem era. A empresa queria estar bem com quem estava mandando. E sobretudo, num regime de terror, né? Que era o que o Estado brasileiro praticava, terrorismo de Estado. Então a empresa queria se acobertar e, por isso, empregava esse pessoal. O apoio à ditadura implicava algumas facilidades
para algumas pessoas, seguramente implicou. E também interesses econômicos dos controladores da empresa Folha da Manhã. Era uma forma de continuar vendendo o jornal e ficar de bem com a ditadura. E eles fizeram isso gostosamente e ganharam dinheiro com isso também. Não tiveram pruridos em colaborar para fazer a acumulação de capital deles e formar o grupo empresarial que eles têm hoje. É o oportunismo. Essas pessoas, não é? Elas dançam conforme a música. O que tocar no governo é de esquerda, é de direita, é de centro, é disso, eles estão ali, quer dizer, com algum interesse para se beneficiar. É isso. Numa péssima ditadura, numa horrível, horrenda ditadura, a Folha apoiou os seus atos mais escabrosos, mais desumanos. Qualquer que seja a contabilização em números, não retirará esse caráter essencial do papel da Folha. A contabilização é menos importante do que o significado do ato. Não é uma quitanda na Moca, é um jornal de expressão nacional. Como é que um dono não vai saber disso? Entendeu? Como é que os donos, o grupo Folha de São Paulo não vai saber que os seus automóveis, que a sua máquina e que o seu poder político está sendo emprestado para a ditadura e para a repressão? Não tem sentido. Não tem o mínimo sentido. Eu achei que alguém dentro da Folha de São Paulo ia ter coragem, é coragem, é peito, tá? De emprestar o carro da Folha pro DOI-CODE ou pro DOP sem conhecimento da direção do jornal. Morto em tentativa de fuga, morto em atropelamento, quando, na verdade, essas pessoas haviam sido assassinadas sob tortura e o jornal tinha plena consciência disso. Você pode colocar no papel e publicar, a informação é capaz de conduzir o raciocínio para uma série de variáveis, né? Então... Não pode escrever mentira, escreve mentira, para depois virar verdade.